Com o corpo todo lutando contra a força da gravidade, ele levou alguns minutos para recobrar a consciência. Seu sangue havia escorrido para a cabeça e ele tinha a sensação de que no lugar dela estava um grande balão de hélio. Olá, trevosos! Eu sou Gisele Vomer e esse espaço é dedicado àquelas pessoas que adoram uma história de suspense, terror, mistério, sobrenatural e coisas afins. Se você é trevoso, seja muito bem-vindo ao meu canal, faça a gentileza de se inscrever e ativar o sininho. Hoje é dia de vídeo longo e eu vou contar uma história autoral chamada Laranja Sanguínea, que se passa num cenário bastante peculiar e um pouquinho assustador. Caso você goste de trevosidades, continue por aqui e escute essa história até o final. Mas eu preciso fazer um alerta de que este conto contém cenas de violência e assassinato. E se você é sensível a isso, já sabe o que fazer. Laranja Sanguínea. O turista brasileiro Leonardo acordou-se assustado, com a perna adormecida e sentindo fortes dores na panturrilha, onde a corda apertava seus músculos e queimava sua pele. Durante o sono, deixou que a outra perna relaxasse em direção ao tórax. E agora, sentia um formigamento insuportável e dificuldade em acomodá-la em qualquer lugar. Com o corpo todo lutando contra a força da gravidade, ele levou alguns minutos para recobrar a consciência. Seu sangue havia escorrido para a cabeça e ele tinha a sensação de que no lugar dela estava um grande balão de hélio. Então, chamou Júlia. Onde estava a namorada? Em um movimento rápido, girou o corpo e viu Júlia pendurada na mesma posição, a poucos metros de si, inconsciente. Eles estavam em uma árvore. Era noite, mas a lua clareava o lugar. Leonardo sabia que tinha que sair dali. E logo, desesperou-se quando viu no chão, abaixo deles, duas grandes gamelas de madeira, com o interior escurecido. Não via em sua mente outra ideia de para que serviria aquilo, que não fosse para guardar sangue e talvez partes do corpo. Quanto mais lutava com a corda, menos chance ele tinha. Em pouco tempo, 4 pessoas trajando branco e portando tochas de fogo aproximaram-se do casal. Leonardo observou o brilho da lâmina da faca que um homem trazia em suas mãos. Ele sabia que ia morrer. Morreria ao lado de Júlia, como sempre quis. Não exatamente da maneira que sonhou. Qualquer pessoa estaria implorando naquele momento. Mas, para o turista, implorar já era demais. A polícia teve dificuldades em chegar até o escritório da Benites Citricultura. Primeiro, precisaram conversar com uma secretária eletrônica, em um portão de ferro que ficava praticamente no meio de um deserto. Após 15 minutos e as câmeras de monitoramento girarem algumas vezes, o portão se abriu e a viatura ganhou permissão para seguir. 2 quilômetros dentro da propriedade, onde já tinham vista das montanhas com picos nevados, os policiais precisaram se identificar novamente. Dessa vez para um porteiro, que os orientou a seguir sempre à esquerda. Em breve o imenso laranjal começou. Não dava para ver onde terminava. Cerca de 15 minutos mais tarde, os policiais estacionaram em frente ao belo chafariz, que vertia um líquido vermelho, estranho. Desceram e entraram no prédio em frente. Um local com enormes vidraças e o piso em inteiras peças de mármore. A Loma era uma senhora na casa dos 60 anos, um pouco acima do peso, que trajava roupas claras e ostentava um escritório totalmente clean.
da forma mais exagerada. No caminho, os policiais comentavam que nunca a haviam visto antes e que certamente era uma mulher rica, já que era a única dona daquelas terras e do comércio das laranjas. Diferente de todos os ricos naquela região da Argentina, a Loma não saía nas colunas sociais, não dava entrevistas, não participava de clubes ou sociedades beneficentes. Não sabiam nada sobre a vida dela, tanto que chegaram a imaginar que a mulher nem mesmo existia. "Como posso ajudá-los?" ela perguntou. "A senhora tem lido os jornais?" perguntou o policial Juan. Ela permaneceu apenas observando, sem responder. Será que a polícia agora fazia enquete sobre a forma como as pessoas têm acesso às notícias? Na verdade, a Loma nem gostava de notícias. Evitava sempre que possível, mas sabia bem do que o policial estava falando. Sobre os corpos encontrados na montanha. Claro que ouvi falar. Uma atrocidade. Não entendo como posso ajudar. Bem, sua plantação de laranjas faz divisa com o desfiladeiro, onde encontramos os corpos pendurados. Deixe-me corrigi-lo, policial Juan. Ela se demorou lendo o nome dele na farda. Minhas terras acabam 8 quilômetros antes do desfiladeiro. Creio que aquele pedaço de chão infértil pertence ao governo. No dia em que alguns turistas encontraram as dezenas de corpos pendurados, o policial Juan foi um dos primeiros a chegar ao local. Lembrava-se de ter caminhado nas imediações, pelas terras arenosas do deserto, até enxergar uma cerca de, pelo menos 3 metros de altura. Por dias, a polícia trabalhou naquela região, mas não encontrou vestígio algum. Juan tinha caminhado muito do lado de fora da cerca. Não sabia exatamente onde ela terminava. "Não existe uma saída para a montanha por lá, pela cerca?" perguntou o policial. "Não. Aquela cerca serve para delimitar as terras e impedir a entrada de animais típicos do deserto, além de manter a mim, meu tio e sua família em segurança, já que moramos aqui." "Podemos dar uma olhada na cerca pelo lado de dentro?" perguntou o policial. A Loma chamou um homem, que não demorou em estacionar em frente ao escritório um veículo assemelhado a um carrinho de golfe. O homem permaneceu ao volante e a Loma sentou-se atrás, com os 2 policiais. "Quantos pés de laranja a senhora tem aqui, dona Loma?" perguntou curiosa a policial Adélia. "Tenho mais de 26.500. Cerca de 530 por hectare." "Uau!" respondeu o policial. "E em um solo arenoso de deserto. Como conseguem?" "Da mesma forma que se plantam os vinhedos e tudo mais aqui em Mendonça, através dos aquedutos. As árvores são irrigadas diariamente com águas das nascentes das montanhas. Tenho licença para isso. É tudo legalizado." Longe dos policiais quererem se envolver em questões ambientais, não estavam preocupados em como a Loma aguava suas laranjeiras. Apenas queriam saber como aqueles 28 corpos foram parar amarrados em cordas, suspensas em estacas, no desfiladeiro. Após 15 minutos de viagem pelo Laranjal, Juan se encantou com a linda casa à esquerda de onde passavam, que se destacavam por estar em uma colina. "Minha casa, policial." A Loma se anteviu à pergunta. "A do meu tio é no início do Laranjal. Ele mora com a filha e o marido dela." Meia hora no carrinho de golfe, chegaram a uma cerca que delimitava as terras. Como previsto, não havia nada do lado de dentro que fosse diferente do lado de fora. Juan andou um pouco, frustrado. Não era nada além de uma cerca e não tinha vista alguma do desfiladeiro. Era longe demais. "Existem câmeras aqui nessa parte?" "Não." "Desde quando a senhora vive aqui, dona Loma?" "Desde que nasci." "Ultimamente não notou nada de diferente pela região?"
Como o quê? Pessoas estranhas ou movimentos de veículos? Minhas terras têm mais de 60 hectares. Pouco vem até aqui. Podemos visitar sua casa? É claro. Posso ver o mandado? Dona Loma, só quero ver se de alguma janela a senhora teria uma visão do desfiladeiro. Não estou disposta a permitir nenhum estranho na minha casa. Ok. E da casa da senhora? Não notou nada? Quando? Não posso compartilhar a estimativa de tempo que os corpos estão no desfiladeiro. Deixe-me ver se entendi. O senhor está me perguntando se alguma vez, em um intervalo de tempo que eu não posso saber qual, eu vi de uma possível janela que o senhor nem sabe se existe, alguém em um desfiladeiro a 8 quilômetros de distância. O que essa pessoa estaria fazendo, policial? Juan tentou dizer a Aloma que não tinham pista alguma, mas não a convenceu. Após o silêncio constrangedor, a visita da polícia terminou-se rapidamente. No retorno, Aloma notou os olhos curiosos do policial, observando as laranjeiras, plantadas de forma radial. Após a saída da polícia, Jorge, o motorista do carrinho de golfe, que vinha a ser o tio de Aloma, e seu sócio, ficou extremamente preocupado com a visita da polícia. Ele vai voltar, Aloma. Eu espero que volte, ela respondeu. Aloma saiu andando por entre os pés de laranja, contornando o labirinto de laranjeiras. Chegou ao centro, onde a maior de todas as árvores permanecia imponente. Era como se fosse a matriarca que, apesar do tempo, seguia produzindo laranjas, às vezes mais do que os pés novos. A partir daquela grande laranjeira, todas as outras foram plantadas. Partiram ao redor dela, em 5 direções, formando círculos finitos de pés de laranja que, de qualquer um que se partisse, chegaria sempre ao centro e àquela laranjeira especial. Aloma tocou a casca da árvore. Já não tinha vestígios do buraco que sua mãe entalhou ali há mais de 50 anos e colocou o corpinho frágil do bebê que deu à luz sem vida, ou que nasceu sem nunca conhecer a luz, já que era assim que Aloma pensava. Ela tinha quase 10 anos e lembrava que ninguém foi capaz de convencer sua mãe a sepultar Dora. Era assim que a irmã se chamaria. Nem seu pai, nem o tio. Inconformada, a mãe chorou noite e dia. Depois, teve a ideia de colocar o corpo da bebê na árvore. Assim, ela estaria sempre próxima à família, já que passavam boa parte do tempo naquela sombra daquela laranjeira e estavam começando a plantar um laranjal com muitas dificuldades financeiras. No início, todos acharam estranho, mas não puderam impedir. Entre os galhos magros, a mulher abriu um buraco no caule e colocou o corpo de Dora. Depois, voltou a fechar com a casca da própria árvore. Com o tempo, a árvore acabou por absorver o pequeno cadáver, mas a mãe nunca absorveu a dor de perder a filha. Em uma manhã de inverno, encontraram seu corpo com os pulsos cortados sob o aqueduto. A mulher estava branca como um papel. Seu sangue havia escorrido pelas águas e irrigado centenas de pés de laranja. O corpo foi enterrado à beira do desfiladeiro, pois o pai acreditava que a família deveria permanecer sempre unida naquelas terras. E os olhos vigilantes da esposa protegeriam a família e o laranjal. Curiosamente, tanto a laranjeira principal como as demais deram a melhor produção da história da citricultura até ali. Aloma entendeu que os pés gostavam de ser regados a sangue humano. Escondida do pai, por muitos anos, Aloma matou animais e colocou o sangue no aqueduto. Mas o efeito não era o mesmo. No ano em que o pai morreu, haviam sofrido de uma seca tremenda. Até o aqueduto conduzia pouca água. E foi o ano
em que menos colheram laranjas. No leito de morte, o pai pediu a Loma que drenasse seu sangue e o colocasse no aqueduto, assim como a mãe fizera anos antes, e também pediu que seu corpo fosse enterrado à beira do desfiladeiro, junto à sua mata. Voltaram a ter boa colheita e a Loma começou os rituais com a ajuda do tio. Ambos entendiam que as laranjeiras precisavam ser regadas com sangue humano, caso quisessem uma boa produção. Antes, o ritual acontecia somente quando os pés floresciam, o período mais lindo do ano. Conforme a produção foi ficando maior, a família começou a aumentar o laranjal, e quanto mais árvores, mais sangue se fazia necessário. Desta forma, o ritual passou a ser mensal. A Loma e Jorge, que era viúvo, sua filha e o marido, eram as 4 pessoas responsáveis por manter a produção na Benite Citricultura. Às vezes, sequestravam turistas que saíam para caminhar ou acampar à beira do desfiladeiro, ou mesmo aqueles que se atreviam a entrar na plantação em visitações guiadas. A sobrinha de Aloma seduzia homens em feiras, festas e até em escolas onde fingia ter filhos. Os dopava e levava para o Laranjal Benites no porta-malas do seu carro. Seu marido ficava responsável por fornecedores de insumos, moradores de rua, e viajava seguidamente a outras regiões, no furgão da citricultura. A Loma e o tio cuidavam exclusivamente do ritual. Jorge amarrava as vítimas na árvore em meio ao laranjal e posicionava as gamelas abaixo. A Loma portava a faca, a mesma que a mãe usou para se matar. Ela fazia os cortes onde julgava que a pessoa merecia. No pescoço, era mais assustador. Nos pulsos, mais demorado. Aqueles que recebiam misericórdia tinham o corte feito nas artérias das coxas. Para a Loma, mudava pouco. Morreriam da mesma forma. Os 4 esperavam de roupas brancas, representando pureza. Faziam uma oração enquanto a vítima sangrava. Usavam tochas. Não havia iluminação ali, e era mais seguro que fosse assim. A Loma levava as gamelas até o aqueduto e o tio era o responsável por se livrar dos corpos. Ele não gostou da ideia de Aloma de colocar alguns no desfiladeiro. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, eles acabariam sendo encontrados. Aloma gostava de enfeitar o desfiladeiro com corpos. Parecia não se importar com os riscos. Tinha certeza de que jamais seria pega. Nos últimos rituais, depois que já havia pouco espaço para pendurar pessoas, enterraram os corpos nas partes onde novas laranjeiras estavam sendo plantadas. Serviriam de adubo naquele solo infértil. Na noite anterior em que assassinaram Leonardo e Júlia, Jorge pediu a Aloma que ela desse um tempo, já que a polícia apertava o cerco por causa dos corpos encontrados. Ela pareceu concordar, mas tinha planos de, em breve, voltar a encher o penhasco de vigilantes. Na delegacia, o policial Juan investigava as dezenas de desaparecidos na região nos últimos anos. Acabou ligando algumas pessoas à família Benites e até mesmo empregados da citricultura, que saíram do local sem nunca chegar em casa. Juan sabia que Aloma estava por trás daqueles assassinatos e decidiu entrar no Laranjal durante a noite. Cerca de 2 da manhã, Aloma foi acordada com um telefonema de Jorge. O policial está no Laranjal. Cortou a cerca na lateral oeste. Leve-o para o centro. Aloma encheu meia taça com um suco vermelho, completou com vodka e foi ao encontro do policial. Juan estava desacordado, amarrado ao pé da grande laranjeira, quando Aloma chegou. Jorge, sua filha e o genro já trajavam branco, e a gamela esperava em um canto. 5 tochas de fogo iluminavam o local.
A loma bateu na cara do policial algumas vezes, até que, zonzo, ele abriu os olhos. Ela soltou um de seus braços e alcançou-lhe a requintada taça. Mas ele preferiu não beber. Você nunca me perguntou que tipo de laranja plantamos aqui? Não viu a fonte em frente ao meu escritório? Pouco me importa, respondeu o policial. A loma deu um gole na taça, depois largou-a no chão. Apanhou um fruto do grande pé e o partiu ao meio com uma faca exageradamente grande. Cheirou uma metade e mostrou ao policial. Pela penumbra das tochas, Juan percebeu que o fruto era vermelho, de um vermelho escuro e um tanto assustador, em toda a sua polpa, como se dentro dele houvesse um pedaço de carne no lugar dos gomos. Laranjas sanguíneas, policial, ou laranjas de sangue. Alguns chamam de laranja sangue de boi. Uma especialidade argentina. Elas não são boas para se comer puras. São amargas, como a vida, mas ficam maravilhosas em drinks e temperando pratos sofisticados, além dos doces, que são legítimas iguarias. Mas é só uma fruta, não é de sangue de verdade, o homem falou, como uma criança. Ah, bom, eu estudei, respondeu a loma. Dizem que é um pigmento chamado antociniana, que faz a fruta ficar dessa cor, natural dessa espécie. Mas a verdade é que as laranjas ficaram muito melhores e mais saborosas quando começamos a regar os pés com sangue. A produção aumentou muito. É claro que a ciência não concorda, mas, de alguma maneira, essa fruta curte um sanguezinho humano, sim, senhor. Vão me procurar. Pode parar com a ladainha, policial. Seu celular foi desbloqueado com seu dedo enquanto você dormia. Que feio, Juan. Disse para sua esposa que ficaria até tarde no trabalho. E para sua amante, que estaria com sua esposa. Para sua colega policial, disse que estava investigando um suspeito em outra cidade. Sua mãe ligou, mas você não atendeu. Que grande favor fizeste para nós. A loma fez sinal para Jorge, que suspendeu o policial na árvore e posicionou a gamela. Com a faca, aproximou-se do homem e lhe cortou os 2 pulsos. Sentaram em uma meia-lua ao redor do policial e fizeram uma oração para a Mãe Natureza, agradecendo por essa safra e pedindo que a próxima seja ainda mais próspera. E o que pensa que será feito de você no futuro, sua velha louca? Falou Juan, um pouco agitado, um pouco nervoso. A loma apenas sorriu. Levantou um pouco da manga do manto do lado esquerdo e observou a grande cicatriz no braço. Todas aquelas pessoas ali tinham uma igual. Um pacto selado entre eles de que também seriam os insumos das laranjeiras e os olhos de proteção no desfiladeiro, assim que não tivessem mais forças para viver. A sobrinha de Alomo estava grávida e ela rezava para que a criança fosse criada, de acordo com a tradição, e que aquele laranjal prosperasse pelo solo arenoso, à frente das montanhas nevadas, por toda a eternidade. A maldição dos benites que nascem ali é permanecerem até depois de mortos. Então, queridos, essa foi uma história um pouco folk horror, um pouco slasher. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam este espaço que a gente prepara aqui com o maior carinho para vocês, para trevosidades. Segue aquele meu aviso de que as pessoas que queiram entrar em contato comigo, me contar alguma história trevosa, alguma história misteriosa, alguma história fantasmagórica que gostariam de ver narrada aqui no canal, estão aí nos links todos os meus contatos. Muito obrigada por assistirem, obrigada por estarem comigo até aqui e logo, logo tem mais, muito mais. Até a próxima, o terror nunca acaba.